Shalom, paz e prosperidade, louvado seja Deus pela sua vida, glória a Deus, porque você está aqui mais um dia na presença do Senhor, e nós estamos falando sobre o quê? Sobre o livro de Atos, estamos falando exatamente sobre Atos capítulo 17, versos 28, que fala o quê? O que que nós aprendemos ontem? Que a palavra do Senhor fala assim, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Vamos ler só a parte A. E aí? Como você passou de onde? Você conseguiu buscar, você conseguiu orar a respeito, você conseguiu entender o que que é isso, amados? Nós precisamos compreender que toda essa palavra, ela vem o quê? Para trazer a identificação em nós, a identidade nossa, para a gente descobrir como que eu estou vivendo aqui na Terra, como está sendo a minha vida aqui na Terra e como as coisas estão acontecendo, né? Ao meu redor, porque quando nós temos atitudes assertivas, nós temos o quê? Nós temos, temos que colocar Deus, Jesus, no centro de todas as coisas. Então, toda a nossa vida, ela vai ser assertiva, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala assim, ali no Evangelho de João, capítulo 15, ali do 4 ao 5, fala o quê? Que eu sou a videira, o quê? A videira verdadeira. Vocês são ramos, né? Se alguém permanecer em mim, ou seja, né? Eu vivo por ele, eu existo por ele, eu me movo nele. Então, se alguém permanecer em mim, né? Vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, se alguém permanecer em mim e eu nele, quase não saiu aqui, louvado seja Deus. Esse dará o quê? Muitos frutos. Pois sem mim vocês não podem fazer nada, né? Não pode fazer coisa alguma, olha só. Olha quanto é importante a gente entender e descobrir que é por ele que nós estamos aqui, é por ele que nós existimos. Então, não coloque nada mais importante à frente de Jesus, porque ele fala que ele é o quê? A videira, ele é uma videira, eu sou a videira e nós somos o ramos. Já pensou você fora dessa videira? Que vida que você vai ter? Que vida que eu teria fora dessa videira? Então, há três pontos aqui muito importantes. Há três pontos importantes que se destaca, né? Quando nós nos movemos em Deus, quando nós entendemos a nossa existência em Deus, né? E quando nós entendemos que a gente vive em Deus, primeiro ponto, né? Se mova em um relacionamento com Deus. Como é que está o seu relacionamento? Porque esse ponto importante é muito importante porque quando eu começo a ter relacionamento, né, com Jesus, com Deus, eu começo a me mover nele. Então, se mova com o relacionamento com Deus. Então, viva para isso, né? Segundo ponto, né? Se mova com perseverança. Com perseverança, porque amados, a gente precisa entender que a nossa vida ela precisa ser disciplinada. Então, quando nós disciplinamos a nossa vida, a gente tem uma constância. A gente tem uma constância. Por que que é tão fácil você fazer uma faculdade de 4 anos, indo de segunda a sexta, e no fim de semana fazendo trabalho, e você fica firme lá? Porque você precisa tirar uma nota máxima, né? E tem gente que só tira aquela para o limite, né? Que eu não sei como está hoje, mas antigamente era 7, né? Então tem gente que só tira o 7, né? Eita, né? E tem gente não, que é nota 9, 10. Eu era a pessoa que tirava as notas bem interessantes, né? E você? E aí? Como nós éramos capazes de fazer isso, e hoje a gente não consegue ter uma disciplina de oração, a gente não consegue ter uma disciplina de leitura, a gente não consegue ter uma disciplina mesmo de trazer Jesus para o centro. Então, olha só, segundo item aqui para a gente entender, se mova com perseverança, persevere, tem que perseverar, senão nós nunca vamos criar um hábito, porque para criar um hábito eu tenho que deixar um outro hábito. Eu tenho que deixar um outro hábito. Então, eu preciso criar esse hábito em mim. Como é que está sendo isso, né? Terceiro item lá, vê lá. Terceiro item é o quê? Se mova com intencionalidade. Tem que ter intenção. Porque não tem como a gente fazer nada sem ter uma intenção. Qual é a sua intenção para isso? Por que que você está fazendo tudo isso? Uau! Nós precisamos achar essa resposta. Desde o quê? Desde que eu viva, de que eu me mova e de que eu existo por conta de Cristo. Então, a minha intenção é o quê? É gerar intimidade com Ele, com aquele que faz parte da minha vida.
com aquele que faz com que eu me movimente a cada dia, aleluia, com aquele que com aquele que fez com que eu existisse. Eu preciso viver para ele, eu preciso me mover nele. Então, tem que ter intencionalidade, né? Então, a maneira como gerenciamos cada uma dessas coisas, amadas, fala muito sobre, né, aonde está o nosso coração, fala muito sobre onde está o nosso coração. Então, quando eu entendo, quando eu me movimento em todas essas possibilidades que eu falei aqui, nessas três características, mostra para nós como está o nosso coração, como é que está o teu coração. Então, é, é imutável, né? É imutável que a palavra de Deus, ela nos ensine, né? Ela nos ensine que o nosso viver deve ser para Deus. Deve ser para Deus, porque dele recebemos, né, a vida como presente, é dele que recebemos a vida. Então, este presente deve ser para a honra e glória de Deus, para a honra e glória de Deus, para a honra e glória deles. Então, nós recebemos, né, o seu amor, sem o seu respirar, nós recebemos a sua vida, é por isto que nele nós vivemos, né? Por isso que nele nós vivemos, nós existimos e nos movemos, é por isso. Então, a nossa vida, amados, ela deve ser o quê? Ela deve ser para exaltar aquele que é o centro de todas as coisas, o centro da nossa vida, o centro de tudo aquilo que hoje nós vivemos, porque foi ele que criou tudo isso e tudo é dele, né? Tudo é dele. Então, nós precisamos nos mover nessas coisas. Então, e quando? E quando chegar o momento, olha só, quando chegar o momento das nossas despedidas deste mundo, precisamos também deixar um legado, né? Um legado para alguém que amou, né? Que amou intensamente o Senhor e honrou o seu nome, né? E marcou a vida das pessoas por onde passou. Então, tudo isso faz parte. Então, quando nós nos movermos, quando nós entendermos, quando nós praticarmos essa palavra, nós vamos ser pessoas que vai deixar uma mensagem, algo que eu ministrei há umas semanas atrás, nos vídeos anteriores, sobre a carta viva. Então, quando Paulo falou daquela carta, ele falou que tinha alguém que fazia tudo isso, alguém que existia em Deus, que se movia em Deus e que vivia para Deus. Então, qual legado que nós vamos deixar aqui? Então, Deus, olha só, Deus, ele nos criou, né, com intencionalidade. Deus nos criou com intencionalidade, né? E fomos criados por Deus e por Ele, para Ele que nós fomos criados. Então, fomos criadas o quê? Com um propósito, o quê? A glória de Deus. A glória de Deus. Foi para isso que nós fomos criadas, para glorificar o nome do Pai. E quando nós fazemos isso, nós damos exemplos. Exemplos maravilhosos, exemplos grandiosos, para que ao nosso redor as pessoas se movimentem em graça e poder por sua conta, por causa do Espírito Santo que está em você, por conta que você entendeu essa mensagem de se movimentar, de existir e de viver para Deus. Amadas, o que é viver para Deus? O que é se movimentar em Deus? Aí você fala, mas como é que eu vou viver para Deus? Eu não vou fazer mais nada na minha vida? Não, muito pelo contrário. Você vai fazer muitas coisas, porque no seu trabalho você vai viver para Deus no seu trabalho, você vai existir para Deus no seu trabalho, você vai se mover no teu trabalho para Deus, e as pessoas vão olhar e falar, eita, que essa mulher é diferente, que esse homem é diferente. Mas não tem como nós vivermos duas vidas, não tem como nós vivermos em duas situações como se nós vivêssemos como se fossem duas pessoas diferentes, não. Não tem como, né? Então, viva sendo verdadeiramente essa mulher que Deus gerou para fazer a diferença na Terra. E sabe qual que é o segredo para isso acontecer? É colocar Jesus no centro. Jesus, ele está no centro de todas as coisas. Então, é por isso que ele é visto sempre, porque ele é o centro. E eu glorifico a Deus, porque o Senhor está nos ensinando aqui essa semana como proceder nessa situação, como sermos mulheres assertivas em tudo. Então, seja intencional, tenha intencionalidade em tudo que você faz.
desde que Jesus esteja no centro. Amém? Beijão para você. Eu te espero aqui amanhã com o nosso terceiro dia. É dia de bênção, é dia de glorificar o Senhor através de nossas vidas. Foi para isso que o Senhor te formou e te gerou. Você tem feito isso essa semana? Aleluia. Beijo para você.